Olá, eu sou Marcelo Paulo, técnico em reabilitação e dependência química, responsável do Grupo Livres. E hoje o nosso assunto aqui é sobre os princípios básicos da recuperação de um dependente químico, que é a mente aberta, aceitação e boa vontade, ok? Bom, todos sabem que a Organização Mundial de Saúde classifica a dependência química como uma patologia, uma doença crônica, assim como a hipertensão, a diabetes, o HIV, entre outras, ok? E crônica tem a ver com aquilo que é incurável. A pessoa vai conviver com essas patologias, porém, essas patologias são tratáveis e é possível estacionar essas patologias. O exemplo disso é o hipertenso, é o diabético. Eles vivem com as suas vidas estabilizadas à base dos seus tratamentos medicamentosos, ok? Eles vivem naturalmente como qualquer outro ser humano, ok? Então, partindo desse raciocínio, entra aqui o nosso assunto sobre os princípios básicos da recuperação de dependente químico, que é a mente aberta, a aceitação e a boa vontade. Quando o dependente químico ele tem esse despertar, quando a mente dele abre, quando ele começa a entender essas informações, que a dependência química é uma patologia, é uma doença crônica, quando a aceitação entra na mente dele, que ele está doente, que ele está adoecido, que ele é portador de uma patologia crônica. Quando essa aceitação, a mente dele abre para isso, ele começa a pensar, é verdade. É verdade, há anos que eu venho tentando controlar esse vício e realmente eu não consigo. Toda vez que eu uso a primeira dose, eu não consigo parar, eu não consigo ter o controle. Quando ele tem essa aceitação nesse sentido, quando a mente dele abre, quando ele tem a mente aberta para isso, começa o processo de recuperação na vida desse dependente químico, porque a boa vontade entra. Quando entra a aceitação, quando ele começa a perceber isso, que essas informações é verdade, ele tira a resistência, ele sai do auto-engano, ele sai da negação, ele deixa de pensar que tem o controle, ele deixa de pensar aquelas coisas de antigamente. Não, eu não preciso de ajuda, eu tenho o controle, eu não sou um doente, eu não estou adoecido, eu não sou um dependente químico. Essas informações negativas saem, esse auto-engano sai da vida dele automaticamente. Por quê? Porque esse despertar na vida dele chegou, a aceitação entrou, a mente dele abriu e automaticamente a boa vontade chega. Boa vontade de quê? De ele começar a se engajar num processo de tratamento, de pedir ajuda, nesse processo de admissão que ele é impotente diante do vício, que ele perdeu o controle, que a vida dele se tornou incontrolável. Então, a boa vontade entra nesse sentido, para ele reagir, para ele confrontar isso, para ele começar a querer estacionar esse mal na vida dele, que é a dependência química. Então, quando o dependente químico tem essa mentalidade, a mente dele se abre para isso, a aceitação entra, quando ele percebe, começa a confessar, a declarar que isso é uma verdade, que realmente há anos ele vem tentando controlar no auto-engano, tentando negociar com a droga, com o vício. Quando ele tem essa aceitação, essa mentalidade para reagir e admitir que é impotente diante desse malefício da dependência química, que ele é portador sim de uma patologia, mas que ele vai ter a boa vontade de reagir, ele começa a ter resultados positivos na vida dele. Ele começa a conseguir conviver naturalmente, como qualquer outro ser humano, com essa doença estacionada. Assim como eu e assim como outras centenas de pessoas que eu conheço, que vivem hoje em bem com essa patologia estacionada. Ok? Então, mente aberta, aceitação e boa vontade são princípios básicos fundamentais
para o início de processo de recuperação de um dependente químico, ok? Com isso ele tira qualquer resistência, ele sai do auto-engano, ele deixa de criar reservas, ele deixa de criar resistências. Por quê? Porque agora ele está aberto para combater e reagir esse malefício na vida dele, ok? Então, se você achou essas informações aí de hoje importantes, boas, deixa sua curtida aí, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você não fez sua inscrição ainda, inscreva-se gratuitamente, ative aí o sininho para receber os nossos vídeos automaticamente e de forma gratuita, ok? Conto com a tua participação, já te agradeço desde já e até o próximo vídeo. Graça e paz.